Atos 1. Atos 1, 6 a 11. Se alguém quiser ler para nós. Atos 1, 6 a 11. E os que haviam reunido perguntaram-lhe: Senhor, é este o tempo em que restaurarás o reino para Israel? Ele lhes respondeu: Não, não vos compete saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou para a sua autoridade. Mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Depois de dizer essas coisas, ele foi levado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu de seus olhos. Estando ele com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, apareceram junto deles dois homens vestidos de branco, que lhes disseram: Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus, de dentre vós foi elevado ao céu, virá do mesmo modo como o vistes partir. Amém. Vamos orar então, meninas. Senhor, como é bom, ó Deus, a gente ter o privilégio de estarmos juntas aqui, Senhor, reunidas aos teus pés. Muito obrigado, ó Deus, porque nós temos essa liberdade, porque o Senhor fala aos nossos corações. Muito obrigada pela tua palavra, ó Deus. Muito obrigada pela vida das irmãs que dispõem esse tempo, ó Deus, para poder estarmos juntas aqui, Senhor. Isso é tão bom, tão maravilhoso. Que o Senhor possa mesmo ministrar os nossos corações, que o Senhor possa mesmo trazer transformação à nossa mente, ó Deus. Nós queremos mesmo, ó Deus, aprender mais do Senhor, queremos mesmo aprender a ouvir tua voz, queremos mesmo aprender a sossegar, ó Deus, aos teus pés, e, Senhor, ter essa comunhão contigo e com os irmãos. Muito obrigada, ó Deus, abençoe esse tempo, que o Senhor possa usar, ó Deus, para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, meninas, hoje então ficou assim de vocês falarem, né? Aquilo, a gente está terminando, eu sempre falo terminando, mas a gente nunca termina, né? A vida do Senhor Jesus, porque a vida do Senhor Jesus aqui na terra, né? Porque são tantas coisas maravilhosas, eu fico até pensando assim, se a gente, eu me sinto assim muito incapacitada, né? De estar falando sobre a vida do Senhor Jesus, que é algo tão profundo, tão maravilhoso, tão cheio de graça, de amor, coisa que a gente não consegue atingir. É como se a gente não consegue atingir aquilo, é a sensação que eu tenho. Mas até onde o Senhor permite que a gente vá, que a gente possa realmente encher o nosso coração dessa alegria, dessa esperança, de gratidão. Então, eu queria abrir aí para as irmãs começarem a compartilhar. Eu sei que todo mundo preparou, todo mundo tem algo para falar e a gente está muito alegre, né, na expectativa de ouvir as irmãs. Então, vocês podem começar. Eu vou começar então, já que ninguém quer falar, eu vou Então, começar, porque começa lá. eu já fico livre disso. Oh, meu Deus, é isso. Deus me perdoa, Senhor. É tão maravilhoso, né, a gente falar do É, Senhor, mas é muito difícil realmente para mim falar. Ah, tia, aham, então, deixa eu compartilhar a tela aqui, que vai me ajudar demais. Esse isso, compartilhar. Viu, irmã? Vocês não reparam, não, isso. hein? Peraí. Muito bom. É esse. Isso, muito bom. É,
eu vou falar hoje sobre as últimas horas de Jesus, né? No Getsemane. E Deus falou muito comigo, porque a tristeza que o Senhor sentiu, por mais que a gente queira tentar imaginar, a gente não consegue, né? Porque realmente foi uma coisa muito séria para o Senhor. Ele nunca tinha ficado longe de Deus, né? Do Pai. E ele sabia que, que, que no momento da cruz ia haver, né? A separação dele com o Senhor, né? Com o Pai. E Jesus, por mais que ele soubesse, ele mesmo, ele não sabia que ele passaria, ele sentiria tudo que ele sentiu como homem, né? Porque ele estando aqui, ele era um Deus homem, né? Ele era 100% homem e 100% Deus, né? Então, aqui, só para a gente lembrar, né, que teve a última ceia, e Jesus foi com os discípulos, né? Chamou 3 deles, né? Pedro, Tiago e João, e foi para esse jardim, que fica aos pés do Monte das Oliveiras, não é isso, tia? O jardim de Isso Getsemane, mesmo. né? Então, ele Aham. foi para lá para ele orar, porque ele sabia, né, toda a carga, né, que ele teria que carregar, né? Que nós sabemos, né? A gente acostuma, né, falar isso, que Jesus morreu por nossos pecados, mas você já imaginou um Deus santo, né, ser coberto de toda a iniquidade do mundo, né? Porque o pecado não entrou nele, não tinha como entrar, mas ele foi coberto por esse pecado, por todos os nossos pecados, e nessa hora é que houve a separação, né, de Jesus e de Deus, né? E foi muito forte, Jesus sofreu muito nesses momentos. E aqui, alguns relatos, né, da condição de Jesus lá no jardim. Espera um pouquinho, só tirar isso aqui. Jesus estava profundamente triste até a morte, né? Tem em Mateus 26, 38, eu já até coloquei o versículo para ficar mais fácil, para andar mais rápido, né? Então, Jesus disse, né, para Pedro, Tiago e João: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo, né? Então, o pavor e a angústia fizeram Jesus temer a morte, porque quem estava ali era um homem, né? Ele sentia como nós, né? Então, eu ontem ainda fiquei pensando muito nisso a respeito de imaginar uma morte horrível, principalmente pelo momento que nós estamos passando. A gente vê tanta atrocidade nessa luta lá de Israel, né? Tanta morte horrível, e pensar que eles acabaram com o nosso Deus, né? Ele passou, foi uma morte horrorosa, né? Se a gente pensar, e ele como homem, ele deve ter sofrido demais, né? É, é, ele sofreu tanto, né, que Jesus mandou um anjo, né, para confortar o Senhor. Lucas fala, Lucas 22, 43, então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Jesus estava tomado de pavor e tomado de angústia. E Marcos também fala, né, e levando consigo Pedro, Tiago e João, começou -se a sentir tomado de pavor e angústia. Pedro, Tiago e João, Jesus levou para que orasse com ele, mas eles dormiram. E eu li um relato de um irmão falando que a gente julga, né, os 3, e julga mal, lógico, né, que a gente tem, infelizmente, a gente tem esse dom, né, de não ver tudo por trás desses discípulos também, né. Em Lucas fala que eles dormiram de tristeza, né, fora que eles estavam muito cansados também, né? Assim, pela jornada deles toda. Eram homens também, como nós, né? A gente fica julgando. E. Peraí, um pouquinho. Jesus suportou todo o abandono, porque ele foi abandonado por todos, né? Mas o que angustiava era saber que ele perderia de vista a face do Pai. Até então, ele nunca tinha separado do Senhor. E ele sabia que na cruz ele iria perder de vista a face do Pai. Só um instante.
Getsemane, para Jesus, é um conflito entre a vontade do Pai e a face do Pai. Jesus veio para fazer a vontade do Pai, mas ele não queria perder a face do Pai. Então, foi um conflito para ele, né? Porque se ele fizesse a vontade do Pai, ele perderia a face do Pai. Ele teve que escolher, né? Ele podia perder todos os seus discípulos, ele podia ser traído por Judas, negado por Pedro, abandonado por todos, que realmente foi o que aconteceu. Mas ele não suportaria perder a face do Pai. Essa angústia toda que Jesus passou foi justamente por isso, né? É lógico que ele sentiu muito medo, muito pavor também, como um homem, né? Mas perder a face do Pai para o Senhor era pior, né? Jesus sempre fez a vontade do Pai, sempre obedecendo e contemplando a glória da face do Pai. Mas no Getsemane, Jesus teria que fazer uma opção: fazer a vontade do Pai ou ver a face do Pai. Se fizer a vontade do Pai, isso aqui fica até um pouquinho confuso, né? A gente tem que ler devagar. Se fizer a vontade do Pai, ele teria que perder de vista a face do Pai, porque Deus não estaria junto na hora do pecado ali na cruz, né? A vontade do Pai, Jesus veio para cumprir a vontade do Pai, e a vontade do Pai era que aquele que não conheceu o pecado seria feito pecado por nós. Né? O Senhor, em Isaías 53:6 fala: o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Não podemos esquecer o que agonizou o coração do Senhor Jesus foi saber que na cruz do Calvário perderia a face do Pai, temporariamente, né? Ele tinha certeza que ele seria ressuscitado, e que a alma dele não ficaria ali, né? Em Hebreus 5:7, Jesus ofereceu orações e súplicas com forte clamor e lágrimas a quem o podia livrar da morte. O Senhor Jesus não orou para ser livrado da cruz, porque eu estava lendo também que tem gente que fala que Jesus pediu para ser livrado da cruz, e isso é mentira. Que Jesus veio para esse fim. Ele se deu por nós, né? Em João 12, 24 e 27, os versículos, né? 24 e 27, fala: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só. O grão de trigo é Jesus, não é isso, tia? Mas se morrer, produz muito fruto. Mas, Jesus fala também no versículo 27, mas precisamente para isto eu vim, para esta hora. Quer dizer, ele não estava querendo fugir da cruz, né? Ele sabia que a missão dele era essa aqui. Jesus sabia que aliás, ele aceitou morrer por nós, né? Jesus suplicou como homem, pedindo socorro espiritual, porque naquela hora ali me fala, essa angústia toda dele era como homem. Ele deve ter sentido pavor mesmo, medo, tudo. Era homem, né? Como nós. Ele estava em agonia e o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Eu vi um vídeo, até foi a minha filha que passou para mim um pedacinho falando, do César, tia, a senhora sabe quem que é? As irmãs devem saber, né? Falando que a pessoa tem que estar, como é que fala, gente? Em depressão profunda, porque muda totalmente os vasos sanguíneos, né? Para chegar a esse ponto que Jesus chegou. E isso é muito triste, pensar que tudo por amor a nós, né? Esse sofrimento todo, né? Jesus abriu mão do uso dos atributos divinos. Ele podia usar como Deus, né? Abrir mão do homem, né? E ser Deus ali. Mas ele abriu mão. Por quê? Porque nós somos homens, todos. E Jesus era a mesma coisa, né, do que qualquer um de nós. Ele só usou esses atributos para atender necessidade de outros, nunca para ele mesmo. Não tem um lugar na Bíblia que a gente vê que Jesus usou para ele mesmo, né?
Jesus tomou a decisão de perder de vista a face gloriosa do Pai, para que nós pudéssemos conhecer a glória de Deus. Jesus se Amém. entregou deliberadamente à morte. Ele se entregou. Jesus foi ressuscitado pelo Pai e é o primogênito. Glória a Deus por isso. Ele vive, Amém. Glória a Deus. tetelestai, está consumado. Né? Uma aula para trás, a tia Raquel falou isso, tetelestai, e eu nunca tinha ouvido essa palavra. E eu fiquei muito curiosa e li, né? E achei muito joia. Realmente é muito forte, né? A gente vê isso está consumado hoje, né? Inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Isso está em João 19:30. Quer dizer, ele passou por tudo e ele conseguiu vencer a morte, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Que nós tenhamos esse profundo sentimento de tristeza, de angústia, em deixar o pecado nos afastar do Pai. Aí tem o versículo em Romanos 8:8 fala: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. E foi um alto preço que o Senhor pagou pela nossa redenção. Que a vontade do Senhor seja feita em nossas vidas. Nunca a Amém. nossa vontade. Mesmo que aconteça, né, alguma coisa contrária à nossa vontade, a gente tem que ter fé, tem que ter certeza que o Senhor está velando por nós, né? Amém. E Romanos 8:11 fala: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também os vossos corpos mortais por meio do seu Espírito, que em vós habita. Amém. Isso é uma segurança que a Amém. gente tem. E por qualquer coisa que a gente passar, a gente sabe que a morte não é o fim, né? Que nós seremos vivificados, né? Pelo Senhor. Jesus é o Salvador do mundo, mas ele é o intercessor dos que são salvos. Eu achei isso Amém. muito interessante. Em João 17:9 fala: é por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Então, isso é interessante a gente ver, né? Que a gente fala, Jesus é o Salvador do mundo, Jesus está lá no céu olhando por nós. Não, ele está olhando, né? Intercedendo pelos que são salvos. Eu acho que acabou, né? Que o Senhor possa colocar isso no nosso coração, que isso seja uma verdade, né? A gente querer agradar o Senhor, obedecer e fazer a vontade de Deus, porque realmente o preço foi muito alto. Amém. Amém. Amém, Elaine. Glória a Deus. Muito bom. É isso mesmo, irmã. Essa parte do Getsêmen é uma parte tão maravilhosa, né? Alguns irmãos que a gente lê os estudos dele, eles falam que é uma parte muito sagrada. E eles falam assim, da maneira, como é que a gente fala? Que a gente deveria tirar os sapatos dos pés, né? Para a gente estar lendo sobre essa parte do Getsêmen, que é algo realmente que é algo muito, muito sagrado mesmo, né? Ali do Senhor. Muito jóia, Elaine. Obrigada, viu, Eu que querido? Muito agradeço, Ti. bom, muito bom. E aí, irmãs, quem mais? As outras aí, pode falando. Ô, Raquel, Oi? bom dia. Bom Raquel, dia. bom dia a todos. Bom dia. Então, como você falou, a vida de Jesus toda é maravilhosa, né? Mas eu estava pensando e veio assim, na minha mente uma passagem que me faz refletir, né? Que é aquela passagem onde João Batista é preso e depois a sobrinha da esposa lá pede a cabeça dele. Uhum. E, e aí os discípulos vão falar para Jesus, né? Então, Mateus 14:13, fala assim: e Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo-o, o povo seguiu-o a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou seus enfermos. Sendo chegada a tarde, os seus discípulos, aproximando dele, disseram: o lugar é deserto. Aí vou parar por aqui,
que aí é quando ele vai fazer o primeiro milagre da multiplicação dos pães, né? Uhum. Então, assim, essa passagem mostra assim, poxa, porque a gente, quando recebe assim, uma notícia triste, uma coisa que nos abala, né? A gente realmente quer ficar sozinho, nós queremos nos isolar, pensar, chorar, né? Sei lá, e esse é o nosso movimento, né? Então, assim, a realmente o espírito de Jesus, né, diferenciado, porque ele estava sentindo a morte de João Batista, né? Ele Uhum. estava sentindo, mas ele saiu dele mesmo, daquela vontade de ficar isolado, né? Talvez orando, talvez pensando, talvez, não sei, mas ele vendo a multidão e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Então, achei assim, realmente é uma face do caráter de Jesus, né? E hoje eu pessoalmente acho tão difícil, por exemplo, às vezes a gente está tão envolvida nas nossas próprias demandas, né? Nos nossos próprios problemas e tudo mais. E é muito difícil ter essa atitude, né? De sair de si próprio e doar para os outros, né? Essa passagem sempre me chama muita atenção. Amém, Denise, é isso mesmo. É impressionante o tanto que Jesus, ele sempre estava pensando nos outros, né? É, Ali mesmo na cruz, né? Ele lembra não, ele fala, né? João cuidar da mãe dele, né? isso. Sofrimento, a gente vê mesmo ele. E eu fico pensando que essa multidão que ele teve compaixão e curou, provavelmente foi a mesma multidão que gritou para crucificá-lo, né? Foram muitos, né, que gritaram para crucificá-lo, né? Crucifica, crucifica, né? É, Então, realmente o Senhor, ele realmente é isso mesmo. Ele nos ensina muito mesmo. Que a gente realmente fica focado na gente. Quanto mais focado a gente fica na gente, parece não, é pior mesmo, né? Que você vê que você fica só rodando aquilo ali, né? Você não olha é, para tanto que eu fico pensando, Denise, que quando ele ele encontrou com Pedro, né? Depois da ressurreição dele. E ali e, quando teve aquela pesca também que ele falou, que ele estava lá na praia, né? Que João falou, é o Senhor. E aí Pedro vai lá encontrar com ele. Jesus pergunta 3 vezes para Pedro, né? Se você me ama e tal. E sempre ele fala assim: apacenta meus cordeirinhos. Sempre ele dá como é que fala? Dá uma responsabilidade para Pedro, né? dá E um eu, comando, né? não é? Porque ele não chama a atenção de Pedro, né? Ele fala assim docemente para Pedro, né? Quer dizer que uma das formas de Pedro sair daquela situação, que ele sabia que o Pedro devia estar muito frustrado, né? Muito É, deprimido, mas você vê que é uma forma é cuidar dos outros. Ele fala, apacenta meus cordeirinhos. Fala 3 vezes, apacenta meus cordeirinhos, né? é. Isso Mesmo. é uma coisa muito difícil, por exemplo, eu que, né, trato muita gente assim deprimida e tal, a gente vê quanto mais a pessoa entra nessa dor, entra nesse sofrimento, e fica remoendo e fica é, mais difícil é ela se curar, né? Mais aí não dorme, porque não, eu deito, aí eu começo a pensar no que fulano fez, no que cicrano, no que beltrano, no que aconteceu, no que deixou de acontecer. Uhum. Então, a gente, eu acho que é uma coisa assim, é um ensino de Jesus, né? Acho que a gente tem que sair da gente e fazer esse movimento. Eu acho muito difícil, mas É. é um exercício, né? Eu creio que todos nós achamos muito difícil, né, Denise? Não é fácil, não. Acontece uma coisa, igual como você falou, você recebe uma notícia triste, uma coisa assim, a gente quer ficar
embutida, né? Sofrendo e tem assim, uma autopiedade, vamos dizer assim, né? Mas o Senhor sempre chama a gente para fora. Eu lembro ali Elias também, né? Elias também tinha depressão, ele tinha feito aquela coisa maravilhosa ali com aqueles profetas de Baal. Eu fico pensando, matou 400 profetas. Depois daquilo ali, ele entra na depressão. É, O anjo fala com ele, Elias, levanta e come. É a ordem que ele dá, uma ordem simples, né? Levanta e come. E aí, de novo, se não me engano, foi 2 vezes que ele falou com Elias, né? Que você tem uma jornada grande pela frente. Então, a gente vê sempre que Deus, ele nos leva a gente sair daquilo que a gente está e focar em outra coisa ali para frente, né? É é. isso mesmo. Muito bom, Denise. Tá. Obrigada. Obrigada aí Obrigada. Não, sempre é pela oportunidade. importante, né? Vocês falarem aí. E aí, meninas, mais alguém? Pode abrir o microfone e falar. Eu não vou falar, não, só um comentário assim. Eu fico pensando, a gente vendo o que está acontecendo lá em Israel, imaginar o que Jesus fez por nós, quanto sofrimento que ele passou por nós, e ver a luta que está lá agora. É a hora que eu fico pensando, como será que para Jesus quer ver tudo que ele fez por nós, ainda ver um mundo tão destruidor igual é o nosso, sabe? Às vezes eu fico me questionando isso, porque é quase que, é, se você pensar, é uma coisa minha, uma coisa boba minha que eu vou falar. Parece que a impressão que a gente tem é que tudo que Jesus fez, praticamente as pessoas não souberam a valorizar isso. Uhum. É. Não, é isso mesmo, Virginia. Tanto que ali, quando eles estavam crucificando o Senhor, você lembra que o Senhor Jesus fala assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo, né? E aí, como Elaine falou também, ele fala ali na oração dele sacerdotal, ele fala: Eu não rogo pelo mundo, mas rogo por aqueles que o Senhor me deu. Então, realmente tem algumas pessoas, né? Não é porque o Senhor, na soberania dele, ele sabe aquelas pessoas que vão abrir o coração para ele. Então, ele roga pelos que são deles aqui no mundo, que somos nós. Porque o mundo realmente ele rejeitou o Senhor, né? Então, o mundo. Você vê que hoje é um pequeno. Tanto que tem aquele lugar que Jesus fala assim: não ter mais, ó pequenino rebanho, porque aprove ao Pai dar-vos o seu reino, é um pequenino rebanho, não é gente demais, não é? Mas são aqueles que realmente se voltaram para o Senhor. Quando o Senhor chegou aqui na terra como homem, nasceu como homem, eram pouquinhos aqueles que estavam aguardando a chegada dele, lembra? Era Uhum. Maria, José, Zacarias, Isabel, Ana, Simeão, eram poucos que estavam aguardando o Senhor. A parte religiosa mesmo, eles falaram a profecia ali para Herodes que Jesus, que o Messias ia nascer em Belém, mas nenhum foi lá. Eram aqueles pastores que presenciaram aquele espetáculo, né, dos anjos, aqueles magos, inclusive, que eram gentios, que vieram de longe. Então, eram poucas pessoas. Então, a gente precisa ver isso, sabe, Virgínia? Porque realmente Jesus veio para todos. Ele veio para todos. Ele morreu por todos. Mas a pessoa tem que crer nele. Se a pessoa não crê, não tem outro caminho. É um presente de Deus, mas a gente tem que receber esse presente. E tanto que eu fico pensando assim, é que quem estava ali, que não era de Jesus, que não era o povo escolhido, mas que presenciou
tudo que aconteceu ali na crucificação de Jesus, o que aconteceu, vamos falar após a crucificação, que foi tudo que aconteceu era para as pessoas, a partir daquilo ali, voltar a crer, ter certeza que Jesus era Deus e, e se voltar para Ele. Uhum. Então, você vê que realmente eles viram muitas coisas, muitos milagres, né? Mas aí, quando Pedro prega, logo ali depois de Pentecostes, você vê que 3.000 se convertem. Com certeza, dentro desses 3.000, tinha pessoas que viram aquilo tudo e agora criam. Então, primeiro 3.000, depois 5.000, lembra ali em Atos? Uhum, uhum. Então, eu acredito que no meio deles tinha as pessoas que presenciaram aquilo tudo e essas então creram. Agora eu fico admirada, por exemplo, dos fariseus, né, dos saduceus, a maioria deles, 99%, vamos dizer assim, inclusive eles subornaram aqueles guardas para falar uma mentira, né? Então, mas teve alguns sacerdotes, alguns deles que se converteram. A gente sabe, por exemplo, Nicodemos, o José de Arimateia, alguns se converteram. E provavelmente outros, né? Não sei. Mas isso aí mostra assim, a dureza do nosso coração como homem, né, Virgínia? Nós temos um coração muito duro. Só o Senhor pode abrir os nossos olhos, né? Raquel. E outra Foi. coisa, ainda existe, igual foi, né? A senhora falou do suborno, né? Eles Aham, não queriam que o povo visse que Jesus tinha ressuscitado, né? Eles queriam que isso, eles achassem que o corpo tinha sido roubado, né? isso, Por quê? Porque aí era mais fácil do povo não acreditar, né? isso. Em Jesus. E o que acontece muito hoje também, né? A verdade é escondida, Aham, né? Por quê? isso, Porque o inimigo tá doido aqui na Terra, né? Você isso. sabe também que o tempo está próximo, né? Está O fim dele, próximo. né? Aliás, já Isso, está consumado, né? já está. Então, então que a gente possa crer no que a gente fala, Amém. para que a gente possa falar para os outros, né? Porque se a gente não tiver essa fé, que a palavra de Deus é poder, a gente não vai conseguir passar para o outro isso. Que o É Senhor tenha verdade. misericórdia da gente, né? E nos faça viver o que essa palavra fala, Amém. né? É Amém. verdade. Amém. É isso mesmo, queridos. É isso mesmo. Amém. E aí, menina? Então, eu sei que a Márcia também ia falar, mas aconteceu um problema lá na casa dela. Ela não teve jeito. Mas alguém mais quer compartilhar com a gente? Você quer falar, Denise? Ô, ô, Raquel, Oi. Raquel? Oi, pode Não, falar. Estou ouvindo. não, eu acho que não foi sem querer que bati a mão, Ah, mas muito bom. é. Então, queridos, nós vimos essa parte toda, né, da vida de Jesus. Vimos assim muito superficialmente, né, irmãs? Muito superficialmente. Mas a vida do Senhor Jesus é algo que enche o nosso coração assim de gratidão, de adoração e de amor por Ele mesmo, né? Então eu fico pensando que nós realmente que nós possamos demonstrar esse amor por Ele, essa gratidão, obedecendo, né, e vivendo aquilo que Ele deixou para a gente viver, obedecendo a palavra dele, vivendo assim em comunhão com Ele. São coisas que a gente vai aprendendo a cada dia um pouquinho, né? As coisas não acontecem assim. É igual quando a gente repara a natureza, a gente vê, por exemplo, as árvores, os animais, o homem mesmo, as coisas acontecem devagar, não acontece de um dia para o outro, assim, puf, estoura.
Não acontece assim. Você vê que você planta uma semente até aquela árvore crescer, aquela sementinha crescer e transformar numa árvore, né? Assim é a nossa vida também. Por isso que Paulo fala que a gente deve desenvolver a nossa salvação. Tem a primeira parte da salvação, que a gente a crer no Senhor Jesus Cristo. Ali nós estamos começando, nós somos bebezinhos, estamos começando a caminhar, mas a gente precisa se alimentar para a gente crescer, né? Até ser homem maduro. O Senhor quer que a gente amadureça. E isso acontece através da palavra dele e da oração. Então, nós precisamos gastar tempo. Todas nós precisamos gastar tempo, assim, com oração, comunhão com o Senhor, e leitura da palavra, leitura de livros, realmente. Os livros não podem substituir a palavra de Deus, que a palavra de Deus é que tem poder. Mas muitos irmãos ungidos por Deus, eles têm livros maravilhosos que nos ajudam. Então, é assim que a gente vai crescendo. E não só isso, é na comunhão com os irmãos. A comunhão é muito importante. Por exemplo, agora aqui, porque a Elane vê de uma forma, a Denise vê outra coisa diferente, a Virgínia, cada um de nós, a Gélia, a Mel, a Cleide, quem está aqui, cada um vê um detalhe que a gente pensa, não, mas isso é muito bobo. Não é, porque é dessa forma que o Senhor se revela, é um pouquinho para cada um, porque nenhum de nós, mesmo o mais erudito de todos os irmãos que já houve na face da terra, consegue captar tudo aquilo que Deus tem para a sua igreja. Nenhum. Por isso que precisa de nós todos, queridos, são todos nós. Nós somos assim, o pequenininho lá, eu nem sei como é que fala lá, não somos nada, somos um pozinho lá do chão. Mas o Senhor, ele nos usa também. Então a gente não pode reter aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. A gente pensa assim, mas é tão pouco, tão bobo, mas deixa eu falar uma coisa. Tudo aquilo que trouxe transformação na nossa vida, aquilo não é algo de mim, mas é algo que o Espírito fez em mim. Então, por isso que eu preciso compartilhar com meu irmão, porque isso aí fortalece a vida minha e dele. Não é porque eu sou bom, que eu sou melhor, que eu sei, nada disso, que nós não somos nada. Nada, nada, nada. Ó, Paulo mesmo, Paulo era um erudito, né? Uma das mentes mais brilhantes da época dele. Mas ele falou que considerou tudo como esterco pela sublimidade do conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Então, queridos, são coisas muito importantes. Então, a gente viu lá desde o nascimento, etc. Tal, e nós já chegamos na ascensão do Senhor Jesus Cristo, vimos lá um pouquinho no Apocalipse 5, que parece que realmente é quando o Senhor Jesus Cristo chega lá no céu e é entronizado, e é adorado, a gente vê que o céu todo rompe num louvor, né, maravilhoso ao Senhor Jesus Cristo, que ele é digno de abrir aqueles selos, né, abrir aquele livro. Nós vimos isso. Mas quando eu li aqui em Atos, mas tem uma promessa dele maravilhosa que a gente não pode esquecer, que da mesma forma que ele foi, o que vai acontecer? Ele voltará. Ele voltará, aleluia. Ele não deixou a gente aqui ao léu, ele vai voltar. Às vezes a gente esquece disso, porque vai passando o tempo, a gente vai envolvendo com tanta coisa, mas o Senhor Jesus Cristo pode voltar em qualquer momento, irmãs. Pode voltar hoje, à tarde, ou à noite, ou amanhã, ou esse ano. O nosso coração tem que ter essa expectativa. Tem que ter essa expectativa, meu Senhor vai voltar. É assim que, como por exemplo, uma noiva espera pelo noivo que viajou e que vai chegar, a qualquer hora ele pode chegar. Antigamente não tinha WhatsApp, não tinha nada disso, né? Não tinha. Muito tempo atrás tinha o Telegram, esse negócio todo, mas muitas vezes os noivos às vezes iam para as guerras, ou sei lá para onde, e a noiva ficava aguardando ele chegar. Ele podia chegar a qualquer hora, e a noiva tinha que estar pronta. Então, esse é o nosso papel como a noiva do Senhor. Ele falou assim: eu vou voltar. As profecias, olha, são 1.000 ou mais de 1.000 profecias no Antigo Testamento, um pouco no Antigo, um pouco no Novo. Praticamente, queridas, as principais profecias já foram todas cumpridas. Faltam apenas 20 profecias para se cumprir. E a primeira delas é o arrebatamento, a igreja ser levada ao encontro do Senhor Jesus Cristo nos ares.
Eu sei que existem outras interpretações, que creem que na hora que a igreja for arrebatada, vai ser quando vai acontecer as coisas todas, que o Senhor Jesus Cristo também vai vir imediatamente. Eu não sei como é, eu não sei qual que é a interpretação certa, qual que não é, mas o fato é que Jesus deixou uns sinais para nós, e isso é muito importante. Ele falou que a gente tinha que vigiar. Alguém lembra algum lugar que ele fala disso, que a gente tem que vigiar? Foi o que ele falou, ele deu alguns sinais. Ele deu alguns sinais. Ó, quando estiver acontecendo isso, ainda não é o fim, está caminhando para o fim, né? E aí ele vai falando. Você lembra de algum sinal que ele deixou? Pense na sua cabeça alguns dos sinais. Se você lembrar, fala aí para nós. Sinal como, tia? Sinal ou lugar na Bíblia? Não, um sinal que ele fala na Bíblia, né? Alguma coisa que ele fala assim. Rumores de guerra, Isso, isso, terremotos, isso. né? O que mais? Teve um que aconteceu agora em 2020, qual que é? Doenças. Peste, É. morte, peste. Olha bem, isso tudo está acontecendo? Tá. Está acontecendo. Mas a gente fala assim, mas toda a vida aconteceu. Sim, toda a vida aconteceu. Só que agora está mais próxima uma coisa da outra. Está mais intenso. Isso aí está mais intenso. Tem as guerras, rumores de guerras, mas você vê que isso aí está mais intenso. Então Jesus falou assim: olha, vocês vão ouvir isso, mas ainda não é o fim, né? Que ele fala. Aí fala que a nação se levantará contra nação, reino contra reino, etc, né? E aí tem um outro sinal também com relação a Israel. Qual que é o sinal com relação a Israel? Eles iriam voltar Ter nação, né? É nação. Então, isso aí é um milagre, né? Isso aconteceu em que ano? Você sabe? 1948. 48. Não? 48. 48. 1948. Isso, exatamente. Então, uma coisa, isso aí, queridos, quando Jesus fala assim: olha, quando vocês virem que a figueira está florescendo, lembra que ele amaldiçoou a figueira, não foi? Foi. Quando ele estava indo para Jerusalém, nos últimos dias dele, ele amaldiçoou aquela figueira. Quando ele estava saindo de Betânia, ele não achou fruto naquela figueira, só tinha folha. E ainda fala assim, porque não era tempo de dar fruto. E ele amaldiçoou aquela figueira. A figueira representa Israel. A gente sabe. Eu não estou com os textos aqui, mas a gente pode ver para semana, na outra semana esse texto, que a figueira representa Israel. Então, aquela figueira foi amaldiçoada, ela secou. Então, a gente sabe que no ano 70, o povo, aquilo tudo que Jesus falou ali em Mateus 24, que não ia ficar pedra sobre pedra do templo, aquilo que ele falou para os discípulos, aquilo aconteceu, literalmente. E aí, então, no ano 70, o general Tito, ele invadiu ali, e quando Jesus fala assim, olha, quem estiver nos montes, fuja, não volta para casa. Cai das grávidas, etc. Aquilo aconteceu no ano 70 depois de Cristo. E aí, Israel foi espalhado pelo mundo. E depois dessa época, só em 1948. Então, isso aí é uma coisa tão tremenda, porque isso aí não acontece, não é normal acontecer isso com nações que desapareceram. E aí, Israel se levanta como nação, que é um milagre de Deus, né? É um dos sinais. E aí, depois, em 1967, se não me engano, Jerusalém foi conquistada pelos judeus novamente. Aquela guerra dos 6 dias, inclusive tem livros sobre isso, que foi uma guerra assim, de milagre, porque eles não tinham nada, eles não tinham arma, eles não tinham nada, nada. E eles venceram aqui, os povos árabes, eles venceram. Então, tem testemunhas eu não sei, eu não sei o nome do livro mais, mas tem testemunhas de jornalistas que estavam lá, que eles viam assim, como fosse assim, uns guerreiros assim, imensos, altos, era coisa sobrenatural, lutando a favor de Israel. Então, tem vários testemunhos de pessoas que não são cristãs que falaram sobre isso. Então, em 1967, Jerusalém voltou para a mão dos judeus, a não ser o Monte do Templo. A gente não entende por quê, né? Moshe Dayan, o Monte do Templo ficou sendo dominado pelos palestinos, pelos árabes ali, só o Monte do Templo, que é onde está aquela Dome de Roca, aquela
dourada, né? E uma outra mesquita, mas só aquele monte de tempo. Agora, Jerusalém, ela pertence aos judeus. Então, esse é um dos sinais. Agora, o que eu quero falar com as irmãs, Ô, Raquel, pode falar, pode é falar. só porque, assim, eu vi uma palavra da Edmé, né, ela falando que o fim dos tempos começou com a morte de Jesus, Isso, que é, que é como se fosse realmente as dores do parto. Vem aqueles sinaizinhos, vem aquelas isso, dores, depois vai vindo as cólicas, vai apertando, apertando, até nascer a criança. isso, é isso mesmo. Então, assim, por isso que a gente vê sinais. Logo depois da morte de Jesus, a gente começou a ver os sinais de guerra, de coisa da natureza, né? De Isso. peste. Aham. Não, é exatamente isso, e as coisas vão apertando. E outra coisa que nós já falamos também com relação às profecias, é porque muitas profecias, elas acontecem imediatamente e outras acontecem a longo prazo. A mesma profecia, por exemplo, essa Jerusalém ser destruída no ano 70 aconteceu naquela época, mas vai acontecer de novo uma perseguição dos judeus, já está acontecendo, nós estamos vendo agora nessa guerra, né? A gente sabe que aqueles países ali em volta, Irã, Iraque, Síria, Líbano, eles todos, o objetivo deles é acabar com Israel. Esse é o objetivo deles. A gente sabe que por trás disso está a mente satânica, porque o inimigo toda a vida ele quis acabar com Israel, né? Porque ele sabe que Deus tem um propósito para Israel. E aí, então, essa profecia, ela vai se repetir novamente lá para frente. Eu não sei quando, mas ela vai repetir. Porque o Senhor Jesus Cristo falou isso. Então, aconteceu no ano 70, literalmente, e vai acontecer outra vez. A gente não sabe, assim, porque Jesus falou claramente, ó, ele começa assim, olha, ninguém vos engane. Ele já começa assim, ninguém vos engane. Mas tem algo, meninas, que é muito importante para nós, que é essa palavrinha de Jesus, vigiai. Nós não podemos ficar desapercebidos, não podemos ficar olhando para o tempo, assim, nada disso. Nós temos que vigiar. Olha bem, lá em Lucas, nós já lemos esse versículo, mas nós vamos ler novamente. Lá em Lucas 21, 34 a 36, se alguém quiser abrir e ler para nós, por favor, faça isso. Lucas 21, 34 a 36. Lucas 21, né? Isso. 34 a 36. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que os vossos corações fiquem sobrecarregados com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder, e estar em pé na presença do Filho do Homem. Olha bem, a gente precisa ler isso com muito cuidado, porque Jesus fala assim, esse capítulo, Jesus está falando sobre exatamente sobre a vinda dele. Fala da parábola da figueira, né? E aí ele fala assim, olha, ele, inclusive aqui em Lucas, porque Mateus fala só da figueira, mas aqui em Lucas fala assim, olha, depois eu parar dizendo, veja a figueira e a todas as outras árvores. Quer dizer, não é só a figueira, não é só Israel que iria renascer. Realmente Israel renasceu assim, do nada, porque eles estavam espalhados pelo mundo inteiro e eles continuam com a língua deles, gente. Isso é um milagre de Deus. Mas fala assim das outras árvores, que a gente vê, por exemplo, o Irã era a Pérsia antiga. O Iraque era a Babilônia antiga. O Iraque era a Babilônia antiga. E aí, essas nações todas, elas estão se levantando. Vocês veem como é que o Irã é uma das maiores potências nucleares, né? E aí, o Iraque também. O Iraque, na época do Saddam Hussein,
ela despontou muito. Então, vê como que as nações antigas ali em volta de Israel, como que elas estão se levantando. Israel está cercada de inimigos por todos os lados, dos inimigos dela, todos os lados. Todos aqueles inimigos em volta dela, de Israel, o que eles estão querendo é acabar com Israel, né? Então, veja bem, então já fala, acautelai-vos por vós mesmos, por nós, cada um por si, para que nunca vos suceda que o vosso coração, que o nosso coração, fique sobrecarregado com as consequências da orgia. A gente pensa, na orgia não, porque eu não fiquei nas festas, não, mas presta atenção, da embriaguez e presta atenção, e das preocupações desse mundo. Porque o nosso coração fica sobrecarregado com isso. São muitas coisas. Vocês veem que hoje, queridos, embora a gente tenha tanta coisa, tanta tecnologia, tanta coisa, nós não temos tempo. A gente não tem tempo. Parece que as coisas vão engolindo a gente, engolindo, engolindo, engolindo. É uma coisa assim terrível. Então, veja bem, sobrecarregado com as consequências da orgia, embriaguez e das preocupações deste mundo, para que aquele dia não venha sobre vós, repentinamente como um laço. Aí Jesus fala, porque vai vir no mundo inteiro, mas ele fala que tem uma maneira da gente escapar, não é que ele fala, ó, vigiai, pois, a todo tempo, orando. Como que a gente vai vigiar? Orando, para que possais escapar. Ele está dando assim uma dica, uma direção. Olha, fica ligado em mim, você tem que estar preparado, porque uma hora eu vou chegar. Os discípulos falam assim, mas é agora que vai restaurar o reino? Ele fala assim, olha, não preocupa com agora, com tempos e épocas, vocês não precisam se preocupar, não é isso que vocês têm que pensar, que só Deus sabe disso. Mas qual que é o nosso papel? Vigiar. O Senhor precisa ter misericórdia de nós, queridos. Primeiro, o Senhor precisa ter misericórdia de mim e de cada um de nós. Nós precisamos estar vigiando, porque, olha, toda hora a gente distrai, é tanta coisa que envolve a gente, mas a gente está vigiando, né? E aí Raquel, depois, oi, a gente tinha que crer, né? A gente não, eu, naquele versículo, né? Buscai primeiro o reino de Deus, né? E todas as outras coisas serão acrescentadas, né? Eu pelo menos faço assim, eu corro o dia inteiro. No finalzinho do dia eu falo, não, agora eu vou parar um pouquinho e vou orar ou vou ler a Bíblia, né? Mas tinha que ser é, ao contrário, né? é, Eu tinha que amanhecer na presença do Senhor e é, depois, né, fazer é. outras coisas. Mas nós somos assim, Elaine, infelizmente, só o Senhor mesmo tem misericórdia de nós, né? Eu também, Verdade. todos nós, Deus tem misericórdia. E agora em Apocalipse, ele fala novamente, fala assim, olha, porque guardastes a palavra da minha perseverança. Desculpa, Apocalipse 3:10. Também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Veja bem, ele está dando outra dica, assim, como que a gente pode se livrar disso? Porque vocês guardaram a palavra da minha perseverança, né? Então, a gente vê, por exemplo, Jesus vai falar também, igual na época de Noé, casavam-se, davam-se casamento, isso é normal, isso é normal da vida, foi Deus que fez essas coisas, comiam, bebiam, tudo isso é normal, Deus colocou essas coisas para que a gente usufruísse delas e está tudo certo. O que está errado é a gente colocar isso acima, isso é a primeira preocupação da nossa vida. O comer é a primeira preocupação. Essas coisas serão a primeira preocupação da minha vida. Não pode, é o Senhor que é o primeiro, né? Então, essas coisas são lícitas, são certas, não são erradas. São coisas da vida, nós continuamos com a nossa vida, nós continuamos trabalhando, a gente precisa trabalhar, mas nada disso pode ocupar o lugar do Senhor. Essa que é a diferença, queridos. Então, eu creio que na próxima vez que a gente for encontrar, se as irmãs concordarem, nós vamos falar sobre a volta do Senhor Jesus. Dentro, assim, das coisas. Eu queria que as irmãs também, como vocês fizeram hoje, vocês façam para a próxima aula também. Inclusive, na próxima aula, na sexta-feira, vai ser depois de um feriado. Então, eu vou sugerir para as irmãs para a gente passar para outra semana, porque também eu vou viajar. Se as irmãs quiserem reunir, podem reunir, não tem problema nenhum, é ótimo vocês reunirem no dia 3, né? É dia 3 mesmo, né? Na outra sexta. Mas a gente pode deixar também para o dia 10, que é a outra sexta-feira. Aí as irmãs podem resolver, porque eu não vou estar
aqui, eu vou estar viajando. E aí a gente falaria um pouquinho sobre a volta do Senhor, para a gente fechar esse ciclo da vida do Senhor, porque isso aí tem que trazer alegria e esperança ao nosso coração e nos incentivar a vigiar, né? E aí eu gostaria que as irmãs compartilhassem também. Eu vou deixar os textos, vou colocar os textos, as irmãs vão ler, vão meditar e vão falar aquilo que o Senhor colocou no seu coração. E aí, queridos, esse é o nosso papel que o Senhor Jesus deixou, vigiar. É isso que nós precisamos, orar, vigiar, ler a palavra, meditar, conversar com o Senhor o tempo todo, né? Tá levando as nossas ansiedades, nossas tristezas, nossas dúvidas. Isso tudo é importante, isso tem que ser uma coisa normal na nossa vida, assim como a nossa adoração, né? Nossa adoração, nosso louvor, nossa gratidão. Isso pode acontecer o dia todo do nosso coração, né? Diante do Senhor. Eu não sei se as irmãs querem compartilhar mais alguma coisa. Então, vamos orar então, queridos, para a gente terminar. Então, dia 10 vai ficar. Se você também não conseguiu compartilhar dessa vez, por exemplo, a Márcia preparou, não conseguiu, a Virgínia talvez queira preparar, ou as outras meninas estão aqui, a Cleide, a Gélia, a Mel, todo mundo que estiver aqui quiser compartilhar, nós vamos ficar livre para compartilhar, tá bom? Vai ter um tempo livre para compartilhar, mas nós vamos nessa direção agora que o nosso rei está voltando, né? E aí nós vamos ver um pouquinho sobre isso, aquilo que a gente, na nossa medida, né? Que é a medida assim, bem pouquinho, mas nós vamos falar alguma coisa sobre isso. Então vamos orar, queridos. Quem quiser orar aí para nós. Senhor Deus, como é gratificante, Pai, ter esse momento falando do Senhor. É tão gratificante, Senhor, que não dá vontade nem de parar. Queremos, Pai amado, te louvar, te glorificar, te agradecer por tudo que o Senhor fez e faz por nós, Senhor. Amém. Somos pecadores que não merecemos tamanha graça que o Senhor derrama sobre nós. É verdade. Nos ajude, Pai. Nos ajude a permanecer firme no Senhor, te buscando, colocando em prática tantos ensinamentos, Senhor. Oh, Jesus, é muito, muito, muito gratificante. Queremos pedir, Senhor, que o Senhor venha fortalecer esse grupo, Amém. que daqui, Senhor, nós possamos cada vez mais mostrar o que o Senhor tem feito nas nossas vidas, através de conhecer um pouco mais da Tua palavra, Senhor. Amém. Não deixa, Deus amado, nós desviarmos, Senhor, dos Seus ensinamentos, Senhor. Oh, Jesus, sei que somos poucos, que somos pequenos, mas a Sua grandeza, Senhor, pode nos fortalecer e nos transformar para Amém. que possamos, Senhor, mostrar um pouco mais de Ti, Senhor, através dos nossos atos, Senhor. Queremos pedir, Senhor, pela Raquel, que tem sido bênção nas nossas vidas, Senhor, que o Senhor possa continuar enchendo ela com a Tua graça, Senhor, para que ela possa continuar transbordando em nossas vidas, Senhor. E que nós, através disso, possamos transbordar também em outras vidas, Senhor. Cuida da Raquel, da sua família, da sua casa. Cuida da casa de cada uma das irmãs aqui desse Amém. grupo, Senhor. Que nós possamos ser fonte viva, Senhor, da Tua palavra, Senhor. Nós te louvamos, nós te glorificamos, Senhor, Amém. hoje e sempre, meu Deus, Amém. em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Senhor. Amém.
Então, irmãs, um bom fim de Amém, Jesus. semana.